O judaísmo não enxerga ele como o Messias. A gente está esperando o Messias. Inclusive tem o Maimônides, que é um grande filósofo, sábio, médico do sultão, um dos comentaristas do Talmud, um gigante. Ele escreveu 13 princípios da fé judaica. Tá. Um deles é Ani ma'amin be'emunah shlema beviat HaMashiach ve'af al pi sheitmameh im kol zeh ahakelo bechol yom sheyavo. Mandíbula, pode traduzir? Vamos lá, eu tô esperando a tradução agora. É assim, eu creio com fé completa na vinda do Messias, e mesmo que ele demore por todos os dias da minha vida, eu esperarei por ele. Tá. Então, o Messias, vamos dar uma introdução, só para as pessoas entenderem. Por que é importante a vinda do Messias? Porque o mundo foi criado com um propósito. Nós estamos aqui de passagem. A humanidade como um todo, um mundo tão perfeito como esse. Então, Adão e Eva, eles podiam retificar e alcançar todo o propósito da humanidade ser criada, que é a conexão máxima da criatura com o Criador, que é a conexão do ser humano com Hashem, com Deus, sim, que é um prazer inexplicável. Poderiam consertar e chegar nesse propósito com um desafio apenas, um teste, que foi o teste do fruto proibido, do Etz Hadat. Então, a partir do momento que eles pecaram, o mundo regrediu. Estou resumindo o resumo do resumo, por causa do nosso tempo. Então, para que a gente possa resgatar aquela realidade antes do pecado de Adão e Eva, é necessário 6.000 anos de Tikkun Olam, 6.000 anos de retificação do mundo. Onde as almas elas descerão para o mundo, tá, e esse processo de retificação ele vai demorar 6.000 anos. Então, nós estamos nos 5.778 anos, proposital oral, para criar o vínculo. Só que chegou um momento que o Rabino Yehuda Hanassi, o Rebbe, era o maior rabino daquela geração, falou, se não escrever, vão esquecer. Ele registrou o mínimo possível, Vilela. Primeiro 6 volumes da Mishnah. Depois vieram as explicações da Gemara. Depois se compilou o Talmud. São todos os volumes das Mishnayot com as Gemarot, as explicações. Depois vieram os comentaristas. Depois, de acordo com a maioria, se compilou o Código de Leis, o Shulchan Aruch. Depois de compilado, a lei é assim, não pode se mudar, não pode se adaptar, não pode acrescentar nem diminuir. Tá. Então o papel do Messias não é mudar a Torá, não é em nenhum momento, mesmo se ele fizer milagres. A própria Torá, no livro de Dvarim, ela já adverte. Ela prevê, se aparecer um profeta, começar a fazer milagres, e ele falar, não, vocês não vão mais fazer a Torá, vocês não vão mais cumprir os mandamentos dessa maneira, vai ser agora de outra maneira. Não acreditem nele. É por isso que porque ele é um profeta falso. É por isso que eles acham que Jesus não é esse Messias. Não, o Jesus nasceu, foi aluno de um grande rabino, Rabi Yoshua ben Prachia, só que ele não possuía as características do Messias. Que são, vamos lá. Que são, descendente do rei Davi. Mas ele não é, ele tem... Não é da descendência do rei Davi. Mas não fizeram pela tradição da Torá, da Gemara, do Talmud, os sábios da geração, eles chegaram à conclusão, não enxergaram nele as características do Messias, e o próprio Jesus, ele também não se intitulou Messias em nenhum momento. Não. Mas... Ele cumpria a Torá. Ele cumpria a Torá à risca. Igual eu. Não era o desenho do rei Davi. Inclusive pela tradição cristã, a tradição cristã escreve que ele nasceu num momento em que sua mãe era virgem. Então, por lógica, ele não tinha pai biológico. Então, a descendência de tribos é paterna. Não, vem pela mulher. O status de judeu vem pela mulher, mas a descendência de status de tribo, se é Levi, se é Cohen, se é Israel, vem pelo pai. Então, pela própria... O pai seria descendente de Davi ou não? O José? Pela tradição cristã, ele não tinha pai. Não, eu sei, mas José não é descendente de Davi. Nunca fizeram essa... Se ele fosse o pai... Pela tradição judaica, ele não era o descendente de Davi. E pela tradição cristã, o Novo Testamento tem lá várias maneiras de conectar ele ao rei Davi, mas são duas formas de conexão e as duas se contradizem. Se você analisar lá. Mas assim, o Jesus veio ao mundo, era um judeu, cumpria a Torá, estudou numa yeshiva, mais um irmão, mais um judeu, veio, cumpriu a Torá e morreu, Vilela. Sabe por que ele também não foi aceito como Messias? Porque morreu. Porque não veio, não construiu o templo em Jerusalém. Ele reconstruiria o templo. O Messias tem que ser descendente do rei Davi, tem que reconstruir o templo, tem que trazer todos os judeus de volta para a terra de Israel,
tem que trazer um novo reinado judaico em Israel, tem que trazer a humanidade para a sua plenitude. O mundo não vai ter mais guerras, não vai ter mais sofrimento, vai ser um momento de paz, vai ser um momento de espiritualidade. Pelo contrário, depois da criação do cristianismo, teve muitas guerras, muito sangue foi derramado, infelizmente. É triste falar, então, mas, por exemplo, a Inquisição foi muito triste, as Cruzadas também foi um episódio trágico. Teve muitos momentos de guerras, atentados, guerras mundiais. Ele não é o Messias, não porque ele é... Pelo contrário, mais um judeu, mais um irmão. Os sábios da época não enxergaram nele Messias, e ele também não se intitulou Messias. 391 anos depois da sua morte, que veio o conselho lá de Nicéia, e determinaram e estipularam o Novo Testamento, a religião cristã, e fizeram dele um popstar. Reagindo na palavra, queridos, nós estamos falando aqui, agora acabamos de ver, o Rav Sani trazendo um tema muito interessante. Por que os judeus ainda estão esperando o Messias? Por que eles não reconhecem a Jesus como Messias? Você concorda com as considerações desse respeitado judeu, onde ele diz que Jesus não é da família, não é da genealogia de Davi. E ele deu os motivos. E ele ainda trouxe de que Jesus seria como mais um judeu, um irmão judeu que esteve na terra. E ele deu algumas considerações importantíssimas, dos quais a Bíblia também nos fala, mas eu gostaria que você opinasse, reaja na palavra. O que você acha? Ali ele diz que Jesus morreu, e ele diz que o Messias não morreria, mas até onde nós sabemos, o Senhor ressuscitou. Segundo ponto, ele diz que o Messias trará a paz. E todos nós sabemos que esse é um ato futuro que a Bíblia está declarando que acontecerá. Que reunirá os judeus, que construirá um novo templo. Queridos, reaja, queridos, fale para mim, será que o Rav Sani está certo? Será que os judeus, eles fizeram uma análise apurada e com isso eles acharam a resposta de que ainda há de vir o Messias? Ou você entende o que todos os cristãos já consideram? O Senhor Jesus é o Messias. E ele voltará. E ele cumprirá cada palavra e cada parte onde os judeus estão aguardando. Espero o seu comentário. Espero aqui que você se inscreva no canal. E até a próxima, em nome de Jesus.